Maravilha. Flávia, eu posso te colocar como host também para você me ajudar aceitando as pessoas? Claro, pode colocar sim. Show, vou colocar aqui. Vou colocar também o André. O André está aí, vou pedir colocar ele como co-host. E aí, se precisar, ele ajuda também. Bom, vamos lá, pessoal. A gente já perdeu aqui alguns minutinhos. Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tudo bem. Estão todos me escutando bem? Vendo a minha tela? Me deem um sinal aí, por favor. Sim. Sim, Renan. Show. Maravilha. Bom, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma conversa muito bacana aqui sobre Corporate Venture Building. Antes de eu entrar no assunto, eu quero trazer um pouquinho de quem eu sou, né? Então, meu nome é Renan Pazini. Eu hoje estou Senior Manager com a área de Corporate Venture Building no IABT. Eu já mentorei muitas startups, né? Boas startups. Hoje eu tenho uma solução, uma solução com foco digital para ajudar empresas que trabalham B2B a encontrar e gerar oportunidades de novos negócios. A gente já tem mais de 3 mil usuários nessa plataforma, chama Radar de Vendas. E nos últimos 12 meses, eu ajudei, construí, coordenei o desenvolvimento de 3 startups ao longo desses 12 meses. Então, um avanço super interessante aí para a minha carreira. Uma startup a cada 4 meses, no formato de Corporate Venture Building. Então, eu acabei afunilando as minhas experiências para Corporate Venture Building, criação de novos negócios, junto com grandes empresas, e isso veio muito ao encontro aqui da fase em que o IBT está. O que é o IABT, né? O IABT é um grupo de pessoas que traz efetivamente transformações para grandes empresas, para entidades governamentais também. Então, a gente acaba trazendo um diálogo sobre inovação e tecnologia que é muito importante, que em muitos casos ou é muito teórico ou muito prático, e a gente traz essas duas interpretações, essas duas percepções, trazendo o que a academia tem de melhor, para o que a prática também tem de melhor. A gente entrega um resultado super interessante para as empresas. Nós temos um time com uma vasta experiência, né, nesses pontos, e o IABT ele é distribuído majoritariamente em 3 grandes áreas. Né? A área do Helix, que materializa desenvolvimento para governos, universidades, ICTs e associações. A gente tem o Corporate, que materializa resultados para grandes corporações, e o IABT Digital, que materializa soluções digitais para essas grandes corporações. Hoje, a gente vai focar um pouco mais no Corporate, que é a área onde eu atuo, falando sobre Corporate Venture Building. Antes de entrar exatamente no que é Corporate Venture Building, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Ao longo dos anos, a gente vê uma transformação sendo acelerada cada vez mais, né? Então, é a nível exponencial. E essa visualização desse vídeo traz para a gente, na prática, com clareza, o que aconteceu nos últimos anos. A gente foi trazendo o que era muito físico para o digital, mudando comportamentos que as pessoas tinham antigamente, e isso acabou disruptando diversos mercados. Né? Então, essa visualização traz para a gente uma reflexão de que nós, enquanto empresa, se nós sabemos quem são os nossos clientes do futuro, então, se esses clientes que hoje estão comprando conosco, estão usando nossos produtos, nossos serviços, são os mesmos clientes que estarão lá no futuro com a gente, em termos de comportamento, em termos de fato, como eles consomem os nossos serviços e produtos. Se a gente conhece os nossos concorrentes do futuro, ou se a gente precisa ter um medo ou uma prevenção contra 2, 3 pessoas numa garagem no outro lado do mundo? Será que a gente precisa ficar atento a isso? Em novas tecnologias desses concorrentes, em um novo formato de fazer as coisas?
Então, se a gente conhece de fato os nossos concorrentes e se a nossa organização está pronta para atuar em cima dessas novos desafios. Então, essa é uma reflexão que toda empresa precisa fazer hoje em dia para entender se elas estão preparadas para o que o futuro está aguardando. Então, isso tudo leva para a gente uma conclusão de que as empresas hoje, as que sobrevivem, elas não são mais as maiores empresas, não são mais aquelas empresas que têm mais dinheiro, mais capital. Elas são as empresas que testam mais rápido, que aprendem mais rápido e que criam mais rápido. A gente vê isso com muita clareza no mundo das startups, né, que tudo muda muito rápido, o comportamento das pessoas vem mudando drasticamente com essas novas gerações e com as novas tecnologias. Então, hoje, quem testa mais rápido, quem aprende mais rápido, quem cria mais rápido, tem mais chance de sobreviver no longo prazo. Então, o Corporate Venture Building, ele se encaixa muito nessa visão agora de evolução, nesses insights que eu vim trazendo, que é a prática que envolve o desenvolvimento de um novo negócio, seja ele independente ou complementar ao core business, a partir de uma empresa mãe, né? Então, a gente está falando de uma grande empresa que está enxergando que precisa atuar fortemente nessas evoluções, essas disrupções, seguindo a evolução que o mercado está ditando, e ela entende que uma das formas que ela pode fazer isso é criando novos negócios usando esse modelo de corporate venture. E aí a gente vai entender um pouco mais como que esse modelo funciona ao longo dessa conversa e por quê, principalmente porque que as grandes empresas estão cada vez mais atuando com CVB, né? Então, quando eu falar CVB, é Corporate Venture Building. Legal. Então, primeiro motivo, né? Um dos principais motivos, e uma entrevista que fizeram, a McKinsey fez junto com a Global Survey, eles identificaram que de 1.178 executivos, 55% deles já enxergam a construção de novos negócios como top 3 prioridades. E olha só como as coisas mudaram muito rápido. A gente tem do lado esquerdo, de 2018 a 2020, uma mudança significativa, né? Então, esses mesmos 55% estavam no top 5, né? Então, a gente tem 10 ali no top 1, que é a prioridade máxima, é criar novos negócios. Depois a gente tem o top 3 e o top 5. Já hoje, em 2022, a gente vê esse aumento drástico de 21% dos executivos já estão colocando como principal prioridade a construção de novos negócios. Sejam esses negócios que atuam no core business ou em mercados adjacentes, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, a gente vê aí um avanço do grau de priorização para a construção de novos negócios com os executivos. Isso, né, ainda tem mais algumas informações, 50% esses executivos, eles acreditam que 50% da receita em 2026, daqui 5 anos, 2026, 2027, venham por meio desses novos produtos. Então, a gente está falando que daqui 5 anos, 50% da receita da companhia vai vir de um novo produto, que ainda não existe. Então, a gente está falando de uma mudança super drástica na forma de faturar, na forma de gerar receita. Então, se as empresas hoje não começam a dar atenção para a construção de novos produtos, elas vão ficar cada vez mais para trás em relação às outras empresas que estão criando novos negócios constantemente. Então, esse é mais um dos motivos pelas grandes empresas estarem buscando esse modelo de CVB para longevidade do negócio, para aumentar, expandir e gerar novas fontes de receita. Então, 62% dos entrevistados já trazem como prioridade na construção de novos negócios a geração de novas fontes de receita. Então, eles entendem que o core business da companhia, ela precisa ser complementado com novas fontes de receita, seja essa com novos produtos para o core business ou com produtos que vão entrar em mercados adjacentes ou na construção até
de produtos que, em algum momento, vão disruptar o próprio mercado dessas grandes companhias, né? Existem pessoas que dizem que se a companhia não está construindo um negócio para destruir o seu próprio negócio, ela vai ficar fadada ao fracasso no longo prazo, né? Então, a gente está falando aqui de questões super importantes da longevidade de grandes companhias. Mas por que usar o modelo de Corporate Venture Building para gerar essa longevidade nas companhias? A gente está falando de uma evolução super drástica em alguns indicadores. Quando a gente fala na construção de uma startup tradicional, nos meios tradicionais, a gente está falando de uma taxa média de retorno de 21,3%. Quando a gente usa um modelo de Corporate Venture Building, e aí a gente vai entender um pouco melhor do porquê que isso acontece, essa evolução, a gente tem mais que o dobro da taxa de média de retorno, pulando para 53%. E depois a gente tem também um tempo médio da fundação da startup até o aporte de uma série A de 25,2 meses. Então, a gente está falando em 2 anos, essa empresa chega até o seu aporte série A. Já no mercado tradicional, nas startups tradicionais, a gente está falando de 56 meses. Então, é bem drástica essa diferença. E uma outra informação interessante é que 60% das startups que são suportadas, são feitas via modelo CVB, chegam à série A. Isso não é o que acontece no mercado das startups tradicionais. Por que isso acontece? Porque a gente consegue trazer as melhores competências da corporate, da grande empresa, com as melhores competências de um time que desenvolve startups. Então, a gente pega o melhor dos dois mundos e condensa isso para criar um modelo de CVB. Esse modelo de CVB ele pode ser feito interno, onde a grande empresa constrói o seu próprio time de desenvolvimento de startups, mas a gente pode também fazer isso de forma externa. Então, a gente contrata um time externo, esse time geralmente é conhecido como Startup Studio, né, que é um modelo do Corporate Venture, e esse time desenvolve com base nos indicadores e nas informações que a corporate oferece. O melhor modelo, na minha opinião, e é o modelo que eu atuo, que nós atuamos aqui, é o modelo híbrido. É quando a gente envolve o time da corporate, são os especialistas naquele assunto, e o time de desenvolvimento de novos negócios, de startups, que tem o foco em desenvolver ali a melhor startup possível naquela situação. Então, a gente traz as melhores competências da corporate, são infraestrutura, acesso ao mercado, o conhecimento especialista naquele assunto específico, o acesso que a corporate dá, o dinheiro que ela tem, com o time da venture, que é aquele time que é orientado a reduzir o risco, a mitigar esse risco, controlar esse risco, a acessar novos mercados, que tem um perfil mais desbravador. Então, a gente vai trazendo todas essas questões, modelos ágeis, né, de construir o negócio de uma forma super rápida, entendimento de como validar uma hipótese, como construir hipóteses. Então, a gente traz esses dois mundos e a gente constrói um time super excelente para a construção de novos negócios. E isso traz esses resultados que a gente visualiza aqui. Então, a gente consegue fazer com que a empresa ela tenha mais retorno e ela tenha um sucesso mais rápido. Tá? Então, isso reflete na taxa de sucesso mesmo, na criação das startups. Então, a gente vê aqui uma informação de um artigo da Bain Company que diz que de 100 empresas, até um pouco mais, né, os empreendedores tradicionais, startups tradicionais, elas performam até chegar 100 milhões de dólares de valuation, só 0,2% das startups chegam nesse patamar. Quando a gente está falando de corporate venture building, a gente está falando de 12,5%. Então, tem um aumento drástico aqui da evolução e da taxa de sucesso mesmo dessas startups.
Depois, como que a gente entende como que a gente vai criar o modelo estratégico da grande empresa para determinar como que ela vai acessar e como que ela vai começar a construir corporate venture? A gente está falando de uma matriz de ambição. Essa matriz de ambição, ela é uma adaptação dos horizontes da inovação da McKinsey, né, do H1, H2, H3, em que dita em que, quando a gente está falando do H1, que são de mercados existentes, né, de clientes existentes, quando a gente está falando, o mercado que eu já atuo, é um cliente que eu já possuo, que eu já consigo acessar esse cliente, e um produto que já existe, ou um ativo que já existe, eu estou falando aqui de utilizar a tecnologia para melhorar um produto, para melhorar a forma como esse cliente consome esse produto. Agora, quando eu estou falando de mercados que são de clientes adjacentes, né, que ainda não estão sendo atendidos, e uma evolução de produto, ou de ativo, ou da criação de um novo ativo, a gente está falando do H2, que é para criar novas linhas de negócio em mercados adjacentes. Então, quando eu falo que eu vou pegar a minha infraestrutura, o meu acesso aos clientes, a minha marca enquanto corporate, e eu vou acessar mercados que hoje não são necessariamente do meu core business, mas são complementares. E eu trago inovação ali para dentro e um novo produto. E a gente tem também, quando eu estou falando de novos mercados, de novos comportamentos dos clientes, e desenvolvendo um produto do zero ou um ativo do zero, e eu tenho aqui o nível transformacional, que é aquele disruptivo, que é aquele que desenvolve soluções para mercados que ainda não existem, ou que vão mudar drasticamente a forma como as atividades são feitas atualmente. Então, geralmente, nesse momento em que a gente tem disrupção. Nessa matriz, a gente consegue ver que, se a gente pensar na diagonal, quanto mais próximo está do core business, mais próximo está do H1, e do H3, mais distante está do core business atual. Tá? E esse é um momento em que, quando a gente está falando de transformacional, a gente está falando de disruptar o próprio core business. Mas de uma forma um pouco mais clara, a gente tem aqui algumas situações. Em vários tipos de soluções com startups. Então, a gente tem, de um lado, o diferencial competitivo, onde a gente está falando, esse lado aqui eu vou atuar para construir algo que vai me trazer diferencial competitivo no mercado. Aqui, melhoria de processos, melhoria de produto no core business. Aqui a gente está falando sobre evitar a disrupção. Então, eu estou falando aqui sobre criar algo que vai me trazer longevidade no negócio. E aqui, novas fontes de receita. Dentro do Corporate Venture Building, a gente acaba focando nessas áreas, tá? Construindo novos produtos para o mercado atual. Então, eu tenho um mercado atual, conheço esse mercado, ele já é do meu mercado. Eu entendo as dores desse mercado e eu começo a construir produtos ali para atender essas necessidades. Isso é o mais comum. E por isso ele está um pouco distante aqui do eixo da disrupção, porque a gente está falando de um mercado que já é existente, das formas que esse cliente já consome. Então, a gente está falando aqui de um novo produto para um mercado que é atual. Depois eu tenho aqui novos produtos em mercados adjacentes. Então, eu tenho uma infraestrutura, eu conheço esse mercado, e eu tenho mercados aqui do meu lado, adjacentes, que eu consigo atuar e que eu consigo levar meu posicionamento de marca, minha força de marca para esse mercado, e aí eu crio produtos para atender esses mercados, aumentando meu portfólio de produtos, aumentando minha densidade no mercado, e eu começo a atuar em outros mercados que podem ser interessantes para mim. Ele vem aqui um pouco mais próximo da disrupção, porque a gente está criando aqui, a gente está distribuindo o nosso risco em vários produtos. Então, a gente acaba levando isso também para evitar um pouco que a gente vai ter, em algum momento, uma disrupção drástica no mercado. Depois, a gente tem o copycat para mercados adjacentes. O que é o copycat? É eu pegar um produto que já existe no mercado, que já funciona, que já tem clientes, e eu faço uma cópia desse produto, ajustando o que precisa ser ajustado, e eu acesso um mercado adjacente ao meu core business usando a minha força.
Então, é como se eu pegasse, eu vi um produto no mercado, eu entendo que esse produto pode ser estratégico para o meu negócio e eu crio um negócio parecido com ele, mas eu uso toda a infraestrutura da minha corporate, eu uso todo o acesso ao mercado que eu já tenho, às pessoas, né, aos consumidores, e eu uso todos esses ativos e essa infraestrutura para acessar esse mercado e eu consigo fazer isso com muito mais agilidade. Por que que ele é mais próximo das novas fontes de receita do que novos produtos? Porque se é um produto que já existe no mercado, eu tenho menos dificuldade de entender as reais dores dos clientes e como que eles vão se comportar ao utilizar essa solução. E depois, por último, nós temos os novos produtos em novos mercados. Então, aqui a gente está falando de analisar o mercado a fundo, entender o comportamento desse mercado e começar a prever soluções que serão as soluções que vão disruptar mercados. E por isso a gente tem aqui o mais próximo de novas fontes de receita e de evitar disrupção. Então, a gente tem algumas formas aqui mais usuais de trabalhar com Corporate Venture Building. Agora, como que isso geralmente acontece no mercado? Aqui eu tenho uma visualização de 3 tipos de empresas diferentes e o quanto elas investem em cada uma dos 3 horizontes no longo prazo. Então, a gente tem empresas que são de bens e consumo que geralmente investem 80% do dinheiro em inovação no core business. Então, quando a gente está falando de inovação, eles investem 80% no core business, 18% em mercados adjacentes, em construir novas linhas de receita em mercados ao redor, e só 2% em mercados transformacionais. Quando a gente está falando de uma empresa um pouco mais madura, que geralmente é mais diversificada e industrial, a gente está falando de uma distribuição de 70% no core business, 20% em adjacente e 10% em transformacional. Agora, quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia de médio porte, uma startup ou uma empresa que está investindo drasticamente em digitalização, a gente está falando de 45% no core business, 40% em adjacente e 15% em transformacional. Então, essa é uma empresa que provavelmente o core business dela vai mudar ao longo do tempo, porque ela está investindo bastante em transformacional e adjacente. E ela vai criar várias fontes de receitas diferentes. Como que funciona geralmente no longo prazo o retorno financeiro no investimento de inovação? Isso é no longo prazo. Né? A gente está falando que 10% do retorno investido em inovação vem 10% do core business, 20% de mercados adjacentes e 70% do mercado do horizonte transformacional. Então, quer dizer, se as grandes companhias hoje deixarem de investir em mercados adjacentes e no horizonte transformacional, provavelmente no longo prazo ela vai ter dificuldade em manter o core business. Porque o padrão de consumo pode mudar, a tecnologia pode mudar, e se essa grande companhia hoje não estiver pensando em evoluir os seus esforços de inovação, dando atenção para o H2 e para o H3, adjacente transformacional, pode ser que ela tenha problemas no longo prazo. Isso a gente vê acontecer várias vezes no mercado. Aí agora, eu vou trazer alguns exemplos de corporate venture buildings criadas dentro de grandes empresas e como que elas performam hoje no mercado. Né? Então, primeiro exemplo é da Pantry Shop. A Pantry Shop é uma startup que foi criada pela PepsiCo, né, que oferece lá o Doritos, Cheetos, tem vários produtos. Foi construído na Califórnia, tá? Lá em 2016. E aí, uma característica super interessante de Corporate Venture Buildings, que é uma coisa que vem acontecendo bastante, é que as grandes empresas estão usando muito esse formato para construir soluções D2C, né? D2C, que é direto para o consumidor. Eu vou fazer uma solução que vai me possibilitar levar o meu produto
que hoje, como que funciona a distribuição desses produtos, né? Ele sai da indústria, ele é vendido para uma grande distribuidora nacional. Essa grande distribuidora vende esse produto de novo para distribuidoras regionais, e essas distribuidoras regionais vendem para supermercados, para mercadinhos, padarias e por aí vai. Então, cada um desses momentos, eles colocam sua margem. Então, quer dizer, a indústria está vendendo o produto por X, mas o consumidor final chega com o produto 3X, 3 vezes o valor do produto que sai da indústria. E a indústria percebe que, se ela conseguir vender direto para o consumidor final, ela consegue aumentar drasticamente a margem dela. Então, geralmente, o D2C é uma solução muito visada por grandes empresas para levar o produto dela direto para o consumidor final. E esse é o caso aqui da Pantry Shop. Eles criaram uma solução online, onde o cliente pode comprar e fazer solicitações de produto direto da indústria. E eles conseguem aumentar drasticamente a margem. Essa é uma solução que é uma solução próxima do core business, né? Então, é uma solução que no longo prazo não vai disruptar o próprio mercado, mas potencializa os resultados dessa empresa. Então, hoje ela consegue obter mais margem vendendo os mesmos produtos. Um outro exemplo é da Vende Bolo. A Vende Bolo é uma startup que foi criada, uma corporate venture, que foi criada pela Nestlé, aqui no Brasil, em 2018. Ela é no formato de marketplace, tá? Então ela conecta as pessoas que produzem bolos com pessoas que querem comprar bolos. Bolo, cookie, todas essas questões, esses produtos que são doces, né? Então vende bolo, vende cookie, vende quiche e vende várias questões assim. Esse é um mercado adjacente, porque não é necessariamente o que a Nestlé vende, né? A Nestlé vende os produtos para produzir esses bolos. Então, eles enxergaram que, ao construir uma solução que conecta quem quer comprar e quem quer vender bolo, eles conseguem analisar padrões de comportamento para a criação de novos produtos. Então, essa solução, ela vem a nível estratégico para a Nestlé. Ela vai entender, olha, tem muita gente comprando bolo de brigadeiro, tá? Então, eu vou criar uma solução, um novo produto focado em atender essa demanda do mercado. Não, olha, esse público está procurando agora muitas coisas relacionadas com morango. Então, a Nestlé pode ir lá criar um produto para atender essas necessidades. Então, a Vende Bolo, ela vem a nível estratégico, tá? Então, ela é adjacente, estratégico. Aqui a gente tem a Hatch Studio. Hatch Studio, ela é da empresa PVH, né, que é detentora das marcas Calvin Klein, Tommy Hilfiger. Então, tem algumas marcas ali por debaixo dessa empresa. Ela é próxima ao core business também e ela é B2B. Essa é uma solução que essa empresa percebeu que ela precisava ajudar os comerciantes a vender os produtos. Então, ela entende, olha, se eu criar uma solução que vai me ajudar a vender os meus produtos, eu posso oferecer isso para os comerciantes e os comerciantes conseguem vender mais o meu produto e, por conta disso, eles compram mais da indústria. Então, a PVH quer, usando essa solução, ela quer vender mais unidades das roupas delas. E ela faz isso oferecendo uma solução, que é a Hat Studio, que ajuda o consumidor final a escolher as suas roupas de uma forma mais fácil e interativa. E isso ajuda o comerciante a vender, e aí, ajudando o comerciante a vender, ele compra mais da indústria. Então, isso é próximo ao core business e também vem a nível estratégico para ajudar eles a vender mais roupas, mais peças de roupas. Nós temos o Uber. O Uber, ele tem uma versão que funciona mais nos Estados Unidos por enquanto, mas apesar de não ser tão novo, que é o Uber Freight. É o Uber de entregas de
de produtos. Aqui no Brasil até funciona, mas funciona para o consumidor final. Tá? Então, nesse caso, é B2B. É como se fosse o Uber Logística. O Uber entendeu que ele já tinha domínio sobre a malha rodoviária, sobre quem vai e quem volta, as informações disso, e ela começou a conectar as necessidades de empresas de fazer entregas com as pessoas que já estavam passando por aqueles lugares. E ela começou a fazer isso de uma forma sistemática, usando toda a infraestrutura que o Uber já tem. Então, ela aproveitou todas as questões de infraestrutura, de ativos, de acesso aos motoristas, para criar um novo negócio completamente diferente e super adjacente, que é transportar coisas e não transportar pessoas. Então, é um mercado adjacente de transporte logístico, de produtos, que é bem diferente do transporte de pessoas, mas eles conseguiram usar bastante da infraestrutura. E aí criaram esse novo negócio. O Kindle é um Corporate Venture Building. É uma solução que foi criada a partir da Amazon e ela foi criada justamente para evitar a disrupção. O principal motivo do Kindle ter nascido foi entendendo que o comportamento dos usuários estava mudando, as pessoas estavam cada vez mais buscando e-books, né? Então livros eletrônicos, e o core business da Amazon por muitos anos foi vender livros, né? Então ele entendeu, olha, agora eu preciso mudar, senão eu não vou conseguir mais vender os meus livros como eu vendia antigamente. E ele construiu o Kindle. Então, foram esforços de tecnologia, de análise, de pesquisa para desenvolver o Kindle, que possibilitou criar uma nova linha de negócios completamente diferentes para a Amazon. E isso possibilita também fazer uma distribuição direta do fabricante. Então, ele é D2B, né? Ele oferece o Kindle para os varejistas e os varejistas oferecem para o consumidor final. No caso, o Kindle ele é fornecido primordialmente pela própria Amazon, né? Mas tem um potencial de transformacional, disruptivo muito grande. Hoje, então, se você quer ler um e-book, mas se você quer ler ele de uma forma sem ser no computador ou no celular, a única opção que vem à mente é o Kindle. Então, o Amazon conseguiu fazer isso super bem. Agora, eu vou entrar um pouquinho, ao invés de falar sobre sucessos, né? Eu vou falar também um pouco sobre fracassos de empresas que deixaram oportunidades de corporate venture de lado e que isso acabou ocasionando problemas drásticos para essas soluções. A Kodak é um exemplo disso. A Kodak, nos anos 90, ela teve a oportunidade, né, ela criou a própria câmera digital, então a primeira câmera digital ela até foi criada pela própria Kodak, mas ela entendeu que o core business dela naquela época era vender o filme. Então, se ela trouxesse a câmera digital, ela deixaria de vender o filme. Então, isso é uma coisa super interessante. Às vezes, as empresas tomam decisões pautadas no presente, do tipo, olha, se eu parar agora de vender os meus filmes, eu vou ter uma queda drástica do meu faturamento, mas se eu também não atuar com uma solução nova, com um mercado novo, com um comportamento novo, pode ser que eventualmente eu tenha um declínio irreparável, que foi o caso da Kodak. A Kodak ela deixou de focar no desenvolvimento das câmeras digitais, de levar isso para o mercado, focou inteiramente em fornecer ali o filme como principal fonte de faturamento e receita da companhia. E em 2012, ela entrou com pedido de falência. Por quê? Quando ela percebeu que a câmera digital tinha vindo para ficar e que as coisas iam mudar, ela já estava muito atrás das concorrentes. Ela não conseguiu se recuperar depois disso. Então, o pecado, né, do pecado capital da Kodak foi, de fato, não entender que a tecnologia avançava numa velocidade que ela não esperava. E isso, hoje em dia, ainda é mais veloz ainda. Então, se a Kodak teve esse problema lá atrás, hoje as companhias têm esse problema multiplicado por 10.
As tecnologias elas estão evoluindo cada vez mais rápido, elas são exponenciais, né? Então, a gente tem aquela lei de Moore que as tecnologias elas aumentam sua capacidade 2 vezes a cada 18 meses. Então, ela é exponencial. A gente está falando de uma evolução que não pode ser parada. Então, esse foi o caso da Kodak. Um outro caso super famoso também é da Blockbuster. A Blockbuster, ela era uma rede de locadoras de filmes. E ela teve uma chance de comprar o Netflix há muito tempo atrás, e ela decidiu não fazer essa aquisição, decidiu focar, de fato, em trazer uma experiência física para o consumidor. Então, assim como a Kodak, ela não acreditou na evolução do streaming, tá? Na mudança de comportamento dos clientes, buscando uma solução diferente. E hoje, essa empresa que chegou a ter 9.000 lojas espalhadas pelo mundo, tem apenas uma loja lá nos Estados Unidos. Então, é o declínio absurdo da Blockbuster nesse sentido e da Kodak. Então, são só 2 exemplos mostrando que quando as grandes empresas, por mais que elas sejam líderes de mercado, têm um domínio durante muitos anos, se elas não derem atenção para a evolução da tecnologia e da mudança de comportamento dos clientes, elas podem estar fadadas ao fracasso. E uma forma super efetiva de ficar atento a essas tendências, aumentar o radar das possibilidades de construção de novos produtos digitais é por meio do Corporate Venture Building. O Corporate Venture Building ele é todo pautado em diminuir o risco e incerteza. Então, vamos imaginar que a gente partiu do pressuposto que uma companhia vai fazer Corporate Venture Building. Ela entendeu a necessidade, ela entendeu os benefícios e ela vai trabalhar com Corporate Venture Building. A primeira coisa que acontece é fazer um alinhamento estratégico e determinar as oportunidades. Então, a gente identifica várias oportunidades no mercado que pode ser feito. E aí é onde a gente tem muitos riscos e muitas incertezas. A gente não sabe se aquele mercado realmente tem necessidade pela ideia daquele produto. A gente não sabe se aquele produto vai, de fato, chegar no cliente ideal. A gente não sabe se aquela dor realmente é verdadeira. Então, tem várias questões que trazem riscos e incertezas. E essa metodologia para a construção de Corporate Venture Builds é pautada na redução disso. Então, a gente faz uma boa descoberta, né, de validação, a gente procura o cliente, a gente conversa com o cliente. Depois a gente valida todas essas questões, entende se, olha, esse cliente realmente tem a dor, esse realmente precisam dessa solução, é impactante não ter uma solução, e a gente vai trazendo um grau de severidade para todas essas questões, e a gente prototipa, testa, e a gente só, de fato, lança quando a gente tem um risco e uma incerteza bem baixa. Mas até chegar nesse momento de lançar, nós já fizemos interações com os clientes várias vezes. Então, o cliente ele já tem acesso à nossa solução, ele já conhece a nossa solução, e a gente já tem evidências de que aquilo vai ser uma solução que vai performar. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? Distribuindo essas etapas da metodologia em alguns pontos bem específicos. Nós temos as primeiras 4 etapas focadas em identificar e validar o problema, né? Então, a gente valida se aquele problema ele realmente existe ou se ele está na perspectiva daquele usuário em específico, daquela pessoa em específico. Então, a gente valida isso, encontra o Problem Solution Fit. Então, essa é uma dor que realmente existe e precisa de uma solução. Depois a gente entra para o Product Market Fit, que o objetivo é prototipar uma solução, idear uma solução para resolver esse problema identificado e trazer experimentos envolvendo o cliente para identificar se aquele produto vai ser, de fato, o produto que vai resolver aquele problema. E aí, então, a gente faz o lançamento desse produto e melhora esse produto a cada interação com o cliente. Isso acontece em 39 semanas. 39 semanas são 9 meses. Quer dizer, uma grande empresa hoje,
que quiser trabalhar com Corporate Venture Building, ela pode construir uma solução nova, digital, no mercado adjacente ou core business em 39 meses, reduzindo o risco, aumentando os graus de evidência, trazendo uma solução que, de fato, vai atender uma dor e que pode trazer um retorno estratégico, financeiro para a grande companhia. Agora, eu queria abrir um pouco para perguntas, para discussão. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiser que volte algum momento ali atrás para a gente discutir algum ponto, eu estou disponível para a gente poder fazer essa discussão. Eu vi que tinha uma mensagem aqui, deixa eu ver se era alguma pergunta. Ah, tá. Bom, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma discussão? Eu estou visualizando o chat, se vocês quiserem abrir o microfone. Renan, tem. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar, Thiago. Meu cara, o time de venture, ele é da própria corporação que vai fazer o Corporate Venture Building ou ele é um time externo, contratado para esse fim? Excelente pergunta. Esse slide. Excelente pergunta. Pode acontecer as duas formas. Tá? A gente tem aqui a possibilidade de interno, né? Então é aquele time que a corporate vai construir dentro da própria empresa, tá? E aí quais são os benefícios dessa situação? Que esse time ele já vai estar familiarizado com os processos da corporate. Já vai entender como que a corporate funciona. Essa é uma vantagem. A desvantagem dessa situação é que ela ingessa também a visão e perspectiva de negócio desse time. Porque se esse for um time que veio de dentro da corporate, ela está ali com as perspectivas daquela empresa, pode ser que trazer perspectivas novas de mercado, novas visões, seja uma coisa boa. Então, por esse lado, a gente tem aqui como coisas boas, né? Eles já conhecerem o processo. Segunda coisa boa, eles poderem ter mais controle sobre esse time, tá? Então, a corporate já tem mais controle sobre o time interno. Mas, por um outro lado, o time externo geralmente é um time que é especializado em construir startups. Então, só que quando a gente está falando de um time especializado em construir startups, esse time não conhece os processos internos da empresa. E não conhece também a fundo, com profundidade, o mercado da corporate. Então, a gente tem, de um lado, se a gente trabalhar só com o externo, a gente tem uma visão de negócio apurada, uma visão de construção de startups apurada, mas uma visão do mercado deficitária. De cá, a gente tem ao contrário. Por isso que a gente recomenda o híbrido, e aqui no EBT nós fazemos o híbrido, que eu vou trazer o melhor do corporate, vou pegar o time interno deles, que entende daquele processo, que entende do mercado, que é especialista naquele mercado, e eu vou pegar o time externo, que é o time EBT, que é o time especializado na construção de novos negócios, que conhece a metodologia, que é especialista na metodologia. Eu vou trazer o melhor dos dois mundos e eu vou construir uma Corporate Venture Building híbrida. Então, existem essas três possibilidades. Eu recomendo, e assim, o que eu mais vi fazer sucesso é o híbrido, que traz as competências de todos os lados. Perfeito. Muito obrigado. Quer explorar mais algum ponto nesse sentido ou foi suficiente? Foi isso mesmo, está suficiente. Eu queria engatar mais uma pergunta, se eu puder. Pode ser? Pode, fica à vontade. Você falou sobre o retorno no longo prazo da inovação, dividido naqueles 3 estamentos. Tem um slide só sobre isso. Eu queria perguntar sobre o que seria o longo prazo, ou se existe mais de uma resposta para isso, dependendo do campo em que você está, do setor com o qual você está lidando, ou de outros fatores. Existe. Essa informação, ela veio, tá, com base nessa pesquisa aqui.
The Strategic Principles of Repeatability, da Bain Company. Eles analisaram que eles distribuíram primeiro nesses 3 tipos de empresa, e aí fizeram os investimentos, né, em esforços de inovação, distribuídos entre o H1, H2 e H3. E depois eles entenderam, analisando o longo prazo, e aí eu, de fato, não consigo te dizer o quanto exatamente é longo prazo, tá? Se são 3, 5, 10, 20 anos. Isso é até uma coisa importante que eu posso voltar lá no artigo para dar uma olhada se tem. Mas é que no longo prazo, o retorno financeiro dos investimentos em inovação, tá? Então, isso aqui não quer dizer que a empresa vai passar a faturar só 10% do core business. É o retorno financeiro investido em estratégias de inovação para o H1, H2 e H3. Então, vou tentar trazer um exemplo mais prático. Vamos supor que uma empresa tem o core business focado em, deixa eu pensar, em mineração. Mineração é o core business. Aí, ela pode analisar, por exemplo, que o mercado adjacente dele seja... Mineração até não é um bom exemplo para facilitar. Mas que o mercado adjacente dele seja minerar algum outro minério que ele hoje ainda não minera. Então, ele vai entrar num mercado diferente, ele vai trazer uma nova fonte de receita, mas, na verdade, o que ele precisa entender é o minério que ele está atuando, por exemplo, minério XYZ, é um minério que no longo prazo vai fazer sentido? E aí, por exemplo, existem várias soluções, se a gente estiver falando de cimento, né, que é para construção civil, existem várias pesquisas, por exemplo, trabalhando com construção usando outros tipos de materiais. E aí, se esses outros tipos de materiais, no longo prazo, se tornarem uma opção mais acessível, mais barata e tão boa quanto o cimento, será que faz sentido para o mundo continuar usando cimento? E se ele parar de usar cimento, será que essa mineradora vai dar continuidade nos esforços do core business dela? Então, a questão é, vamos partir do pressuposto que isso vai acontecer. Se essa empresa tivesse investido num nível transformacional, tá? Que poxa, como que eu posso fazer para destruir o meu próprio mercado, minha própria empresa? Hoje eu vendo cimento, mas o que eu posso fazer para deixar de vender cimento e vender outra coisa? E aí, investir seus esforços nisso, que seja os seus 10% aqui. Esses 10% no longo prazo, se surgir um produto que possa substituir o core business ou ser um concorrente direto do core business, vai trazer um retorno financeiro altíssimo no longo prazo. Agora, se eu estou falando de investir 70% no meu core business hoje, como que eu faço para minerar melhor? Como que eu faço para reduzir meu custo na mineração? Não importa no longo prazo, porque se a mineração acabar, o retorno financeiro desse investimento vai ser baixo. Então, é essa linha de raciocínio que esse retorno financeiro de inovação traz aqui nesse momento. Mas é claro, isso aqui é uma suposição baseada nesses 3 tipos de empresa. Isso pode e vai mudar de negócio para negócio. Isso aqui também. Né? Então, pode ser que a minha empresa ela não invista 70% em core business, 20 e 10. Pode ser que ela invista 60, 30 e 10. Ou 60, 30 e 20. Isso aqui, não. Então, isso aqui pode mudar de negócio para negócio. E com certeza vai mudar. Isso aqui é um agrupamento com base na pesquisa que aconteceu pela Bain Company. Consegui te esclarecer? Oh, sim, brigadão. Show. Valeu, meu cara. Eu tenho outra dúvida sobre Mais essa alguém? pesquisa. Kali. Pode falar, cara. Essa pesquisa, uma dúvida, eles compararam isso em questão de países? Tipo, eles deixam claro
qual país que eles olharam, porque eu tenho a impressão que, sei lá, fazer inovação em indústria no Japão dá um resultado. Indústria no Brasil dá outro resultado, devido a níveis de maturidade, tecnologia, etc. Sem dúvida. Isso com certeza muda. Lá no artigo, eles não explicitam de onde são essas empresas. Mas se a gente for analisar, é provavelmente dos Estados Unidos. Isso precisa ser e é ajustado aqui no Brasil, com certeza. Porque eu estou pensando que, por exemplo, em algumas empresas que a gente conhece, e aí pensando também, vamos supor, dentro de indústria, tem vários perfis de indústria. Você tem indústria que é mais intensiva em tecnologia, indústria que é menos intensiva em tecnologia. Tem questões de fatores de gestão, por exemplo, você pode ter indústrias tipo a Ambev, que tem uma cultura de gestão super forte. Então, ela provavelmente potencializa esses resultados, ou indústrias familiares. E aí eu estou pensando que, por exemplo, aí pensando em alguns casos nossos, né, de clientes, por exemplo, a dificuldade que é você implantar seu negócio numa indústria que ela pode até ser grande e intensiva em tecnologia, mas ela é familiar. Então, como é que eu consigo demonstrar isso e provar o CVB dentro desse tipo de empresa, sabe? Sem dúvida. O CVB, ele tem esse formato tem uma dificuldade, sim, se ele é a primeira ou as primeiras atividades de inovação de uma empresa. O CVB, ele funciona melhor quando a empresa já está um pouco mais madura, em termos de inovação e tecnologia. Então, quando eu chego numa empresa que ainda não tem, por exemplo, um trabalho numa cultura de inovação ou outras iniciativas focadas em inovação, de fato é difícil implementar um trabalho de CVB. Mas esses slides aqui, da distribuição H1, H2, H3, eles vêm com base no que a gente vê nessa situação. Por quê? Quando a gente entende aqui a distribuição H1, H2, H3, a gente entende a estratégia da companhia, a gente encaixa essa estratégia nesses pontos. Então, se a estratégia da empresa é gerar novas fontes de receita, absolutamente, a gente vem para esse lado, em criar novos produtos e mercados adjacentes, o copycat. E quando a gente está falando essa é uma empresa já mais madura, ela vai investir, por exemplo, fazer aquela distribuição lá de 70, 30 e 10. Então, ela vai pegar e fazer, eu vou pegar 10%, eu vou trabalhar aqui. Então, vamos supor que ela tenha lá um orçamento para a área de inovação de 10 milhões, só para facilitar nossa conta. 10 milhões. 1 milhão vem para construir produtos completamente novos, disruptivos. Né? 20% vem para desenvolver produtos em mercados adjacentes, copycat, para gerar novas fontes de receita, acessar novos mercados. E os outros 70% é para criar novos produtos para o mercado atual ou para melhorar produtos aqui, digitalizar alguns serviços, digitalizar processos internos. Né? Então, a gente faz essa distribuição. Agora, isso tudo vai depender da estratégia da empresa. Ela pode, por exemplo, investir de uma forma completamente diferente, ser mais agressivo ou ser menos agressivo. Né? Então, tudo vai depender de como que ela já atua, por exemplo, trabalhando o H1 dentro de casa. Porque as empresas hoje, as grandes companhias, elas já possuem, em alguns momentos, algum tipo de melhoria de processo contínuo. Então, na verdade, o H1 ele acaba já acontecendo lá dentro, de uma forma natural. Digitalizando algum produto, algum serviço lá dentro, digitalizando o processo, melhorando alguma coisa, construindo novos produtos. Então, a gente já... novos produtos para o core business. Então, expandindo para outros mercados. Então, a gente já tem uma visão nesse sentido. Agora, aquela distribuição,
ela é um reflexo do que acontece lá nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que deveria acontecer assim no Brasil, tá? Vai depender tudo da estratégia da companhia e de como que ela lida com os esforços de inovação lá dentro. Se é sistematizado ou não, se eles têm uma área de inovação, então, de fato, vai depender da estratégia e do nível de maturidade dessas empresas. E aí, aí isso é uma coisa interessante, porque o papel nosso, enquanto IEBT, é, de fato, ajudar as empresas a entender essa questão. A primeira etapa é essa, é ajudar eles a definirem o vetor de desenvolvimento para a corporate. Se eles querem seguir desenvolvendo novos produtos para gerar novas fontes de receita, se eles querem melhorar ou ter diferencial competitivo, ou se eles querem evitar disrupção. Então, essa discussão com a corporate ela é super importante para entender a estratégia, o nível de maturidade dela, e aí sim nós distribuímos essas possibilidades aqui, entre H1, H2 e H3. Quer complementar alguma coisa? Não, tá legal, gostei. Show? Maravilha. Bom, pessoal, quem tiver interesse em ter acesso a essas slides, eu vou deixar um link agora, tá? E aí, com esse link, vocês vão conseguir pegar esses slides. Espera aí. Vou mandar aqui no chat. Aí depois eu vou enviar isso aqui também para o mailing todo, para todo mundo ter acesso, mas quem quiser acessar esses slides, só acessar esse link, vocês vão ter acesso aos slides. Maravilha? Muito obrigado pela presença de todo mundo, as pessoas que interagiram. Acho que essa é uma discussão muito legal, a gente poderia ficar aqui discutindo esse assunto por várias horas, e espero ter instigado vocês a conversarem nas companhias onde vocês trabalham, para começar a pensar em como prever o futuro, né? E entender como serão os comportamentos, os concorrentes, e ficar preparado para esse futuro. Muito obrigado, gente. Obrigada, Renan. Valeu. Obrigado, Renan. Abraço. Valeu.